Olá, boa tarde. Eu sou Tainá Silva e esse é mais um Revista Maricá. Esse mês celebramos o primeiro ano da nossa TV Maricá e estamos revendo alguns dos melhores momentos dos nossos programas. E hoje vamos rever uma série de entrevistas que produzimos durante a Flim, o Gigafone Especial. Você vai acompanhar os melhores momentos de entrevistas como Walter Hugo Mãe, Thalita Rebouças, Lenine, Paulinho Mosca e muito mais. Fique com a gente que esse conteúdo está imperdível. Já aproveita e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro da nossa programação aqui da TV Maricá. No Gigafone de hoje vamos conversar com a escritora de muito sucesso. Thalita Rebouças está aqui no estúdio da TV Maricá para a gente conversar um pouco sobre sua obra, né? Daqui a pouco você vai fazer uma mesa, então vamos conversar rapidinho. Bora, obrigada, viu? Obrigado por me receber por você estar aqui. Como é que você percebeu que esse público adolescente era carente de literatura? Eu percebi na vida, assim, quando eu lancei o Traição Entre Amigas, que não era um livro destinado ao público adolescente e pré-adolescente, os protagonistas iam de 18 a 25 anos, quem gostou foi a galera de 10, 11, 12, 13, 14, e a reação deles a esse livro era muito linda, muito intensa, me abraçavam, obrigada por entender a gente, obrigada por escrever pra gente. Eu falava, eu não entendo vocês, eu não escrevo pra vocês, cadê a sua mãe? Mas acabou que elas eu acho que fui eu e as adolescentes, eu acho que foi um amor à primeira vista, assim. E quando eu entendi que esse público gostava de ler o que eu escrevi e se reconhecia nas minhas palavras, eu resolvi escrever só para eles e aí eu fiz o Tudo por um Popstar, depois Fala Sério Mãe. Sim. E fui. Não, e tem uma questão que os adolescentes não têm muitas ferramentas para entender as próprias emoções, para se expressar. E você, de uma certa maneira, você deu o caminho para eles, né? Eu acho que eles conseguiram, né? Quando a gente se reconhece ali no que a gente está lendo, e o trabalho, né? O leitor, é só ele o livro, né? Filme, é ele, o diretor e um monte de gente na plateia e tal. Música é aquele show e barará. Livro tem esse poder de ser tão íntimo. Então é muito legal poder, com a ficção, poder fazer com que os adolescentes identifiquem o que eles estão sentindo, deem nomes para as suas emoções. Então, isso é muito bacana. O livro se completa com a leitura, né? Com o leitor. Então, é um tete-a-tete, na verdade. Assim, quando você escreve, ele é um livro que você escreveu, mas quando alguém lê, eles tornam um livro único para quem leu, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa incrível. Exatamente. É a beleza do livro. E quando adolescente, você gostava de ler que tipo de literatura? Eu lia de tudo, assim, mas quando eu era criança, assim, eu gostava muito de Ruth Rocha, né? Aí depois veio Pedro Bandeira, claro que li o Menino Maluquinho. Aí quando eu fui ficando mais adolescente, foi o Marcelo Rubens Paiva que me trouxe com Feliz Ano Velho de volta pro hábito da leitura. Eu comecei a implicar com o livro ali pelos 12, 13 anos e ele me trouxe de volta. Então eu sou muito grata a ele. E eu lia de tudo, eu gostava, era uma adolescente leitora. E quanto tempo, em média, você leva para escrever um livro? Depende, assim. Tem livro que demora 9 meses, tem livro que demora 6, tem livro que já demorou 3, porque estava tão aqui na minha cabeça. Mas eu diria que a média é 6 meses, assim. Sim. E, eventualmente, um livro você começa, mas ele não está maduro ainda, né? Aí vai outro, entra na frente. Exatamente. Exatamente. Você tem ideia de quantos exemplares Fala Sério Mãe já vendeu? Não tenho ideia. Eu sei que todos os meus livros estão batendo os 2,5 milhões. Mas o Fala Sério Mãe é um sucesso inconteste. Foi o livro que me botou no mapa, que me fez realizar meu sonho de criança. Então, eu sou muito grata a ele. Isso num mercado como o nosso, que 10 mil exemplares já é um grande sucesso de vendas, né? Isso é muito, um fenômeno muito incrível. grata.
Vários de seus livros ganharam adaptação para cinema e televisão. E você também passou a escrever roteiros e em 2018 começou a atuar como atriz. Teve alguma preparação para isso, não? Como é que foi? Eu sou exibida, eu não sou atriz, entendeu? Eu sou assim... os diretores começaram a me colocar nos filmes. Ah, não, você tem que fazer uma participação, uma aparição, não sei o quê. Aí eu fui ficando saidinha, aí agora amanhã eu vou gravar minha cena na minha série que eu tô fazendo adulta. Então eu gosto de aparecer, Sim. entendeu? E se diverte com isso, Me né? divirto muitíssimo. E não precisa abrir mão de uma coisa para fazer outra. Né? Não, isso é que eu acho bom. A gente não precisa estar em gaveta, né? Dá para fazer Isso. tudo. Em 2020, você foi contratada pela Netflix para criar obras originais lá e fazer adaptações. Isso ano da pandemia, né? Você sentiu falta nesse ano, nesse período da pandemia, né? Que não foi um ano só. Do contato com o público, porque você é uma pessoa que está sempre em contato com o público, né? Senti muita falta, mesmo quando os eventos online, que eu fiz muitos, era um pouco deprimente. A pandemia me fez muito mal, sabe? Eu estava sozinha, eu fiquei deprimida. E encontrar com os leitores, sabendo que o grande barato deles é me encontrar, olhar no meu olho e falar de pertinho, não tem como, né? No online não tem essa possibilidade. Então eu senti muita falta. Isso aqui que acontece aqui é só em feira que acontece. Tem uma escritora, que eu não vou citar o nome aqui, que escrevia para crianças e adolescentes, mas odiava o contato com escritores e adolescentes. Eu sou o oposto. Você é o oposto, você atende todo mundo com a maior, né? Adoro, com carinho, adoro. né? Uma solicitude, né? Adoro, gente. Eu trabalho pra isso. Imagina se eu não gosto. Eu adoro o carinho deles, eu adoro a falta de filtro deles, né? Eles são muito puros, muito sinceros. Eu amo realmente adolescentes, sou muito grata a eles, né? Essa escritora que eu tô falando, não vou falar o nome, obviamente, até porque acho que ela já até morreu. Opa. Ela atendia assim, mas depois ela começava... Quando não estava na frente das pessoas, ela começava a xingar todo mundo. Gente. Você citou a Ruth Rocha, né? Ela está com 93 anos e acabou de fechar um contrato com a editora por mais 15 anos. Eu vi. Olha que coisa incrível. Eu fiquei sabendo disso agora. Eu fiquei tão feliz. Ela é tão especial. E você que se tornou veterana tão jovem, pretende escrever até quantos anos? Até morrer. Eu realmente quero. Enquanto eu estiver lúcida, eu acho que a arte proporciona isso, né? A gente tá sempre ativo, né? Olha aí a Fernandona, a Natália Timber, e escritores, a própria Ruth. Então, assim, quero até morrer, gente, até morrer. Me atura aí. Todos os escritores que eu entrevistei que já têm uma certa idade, cineastas também, artistas, né? Total. Falam isso. Não, o que me mantém vivo é ter sempre um projeto à frente, né? Você está escrevendo também para adulto, para o público adulto, né? Você tem 2 livros, fala sobre eles. Isso, eu estou lançando agora Falando Sério sobre Adolescência, um guia para a família, que eu com meu marido, que é terapeuta especialista em adolescente, e eu com toda a minha intuição ao longo de 25 anos de carreira, a gente meio que fez uma conversa entre a arte e a ciência e criou um glossário para ajudar os pais. Então a gente vai de A de amor, automutilação, B de bullying, C de crise celular, D de depressão, E de escola, Q de quarto, M de masturbação, M de mentira. A gente fez aí um glossário, porque a frase que eu mais escuto dos pais há 25 anos é: quando é que essa fase acaba? E aí a gente fez esse livro para tentar ajudar essa galera. E eu acabei de lançar o Felicidade Negociável e Outras Rimas, que é a minha estreia aí nesse mundo rimado, poema, poesia, não sei o nome. Eu sei que é um livro que tem ajudado muitas mulheres que agora me param na rua para falar como os meus poemas ajudaram elas a se entenderem melhor, a se perdoarem, a se chicotearem menos. Eu boto a mulherada para cima e eu falo de menopausa, eu falo de separação depois dos 40, eu falo de vibrador, eu falo de coisas. O céu é o limite, né? Eu espero. Um dia eu tenho certeza que ainda vou ver você lançando um livro, um romance vitoriano, aqueles de 700 páginas. Será que eu chego nesse personagens, lugar?
que atravessa décadas, uma saga familiar, uma Olha, coisa um negócio assim, quem sabe? Um dia, quem sabe, né? Eu não digo nunca, entendeu? Muito obrigado. Eu queria que você pode ler um trecho de um livro do seu livro? Eu posso. Esse eu falo a sério, mãe, é o queridinho de tanta pra gente encerrar aqui, que você tem o compromisso já. Olha, eu acho que eu vou ler uma que faz muito sucesso sempre, que se chama Maria de Lourdes. Por que o nome dela é Maria de Lourdes? Perdão. Mãe, por que meu nome é Maria de Lourdes? Porque mamãe acha esse nome lindo, o nome mais lindo do mundo. Mas por que de Lourdes? Você não se chama Ângela? Se eu sou sua filha, eu devia me chamar Maria de Ângela. Ah, que gracinha, mas não é assim que funciona, querido. O nome é Maria de Lourdes. Por quê? Porque sim, o nome é assim, Maria de Lourdes, ponto final. Quem disse? Um monte de gente disse. A minha amiga da pracinha se chama Maria Luísa, do colégio Maria Eduardo, e o meu irmão se chama Mário Márcio. Por que eles não se chamam Maria de Luísa, Maria de Eduardo e Mário de Márcio? Aí Maria de Lourdes, porque o nome deles é assim. E por que meu nome é Maria de Lourdes? Caramba, que criança insistente. Porque existe uma santa chamada Maria que apareceu em Lourdes, uma cidade lá longe na França. Por isso tem várias meninas com esse nome. Deu tosse. Desculpa. Pode tosser à vontade. Posso continuar? Pode, claro. Agora eu vou continuar. Tem uma aguinha. Olha aí. Perdão, gente. Tem tempo até para uma aguinha aqui. Nossa. Eu sei como é que é. Eu acho que é o cheiro... Aqui não tá novinho de pintura e tudo? É. Eu tô com isso, gente. Perdão. Vamos lá, tá tudo rodando aí. Tadinho, gente. É assim. Vamos isso ver. A Globo não mostra. Isso a TV Maricá mostra. Mostra! Eu gosto. Gosto assim. Então termina. Peraí, vou ler esse pertinho de novo. Porque existe uma santa chamada Maria que apareceu em Lourdes, numa cidade lá longe na França. Por isso, várias meninas têm esse nome. Eu sou da França? Claro que não, que bobagem, você é do Rio de Janeiro. Então posso trocar meu nome para Maria do Rio? Ou quem sabe Maria da Praia? Adoro praia. Maria da Praia? Que nome medonho, Maria de Lourdes é tão lindo. Você se chama Ângela de Lourdes? Não, Maria de Lourdes, que papo mais chato. Então, porque eu sou obrigada a me chamar Maria de Lourdes, eu nem sou santa? Ah, isso você não é mesmo. Posso trocar de nome? Não, ninguém troca de nome, então eu vou pedir para todo mundo me chamar de Malu. Gosto muito mais. Ai, Maria de Lourdes, que ideia boba, seu nome é tão bonito, tão forte. Maria de Lourdes não, mamãe, Malu. Isso é o diálogo que ela tem com a mãe quando ela tem 5 aninhos. Conversei aqui com a Maria de Lourdes, aliás... Thalita Rebouças, desculpe. Ah, querido, muito obrigado pela sua presença. Desculpa o ataque de tosse aqui. Não, olha isso, vai viralizar, pô. Vai viralizar. Este ano a Flim está trazendo um time de grandes músicos para fazer shows aqui na cidade. E um deles é o Lenine, o fabuloso Lenine, que vai, além de fazer o show, ainda vai fazer um talk show também. E aí, o talk show, vocês vão falar sobre o quê? Qual vai ser o tema? Na verdade, vai ser só o talk mesmo, porque a gente vai ficar falando sobre todo o processo, que é trabalhar com a criação, as diversas maneiras, ou se existe maneira. Sim. A gente vai falar sobre principalmente o processo, porque bom, todo processo é diferente, mas no meu caso eu tenho algumas peculiaridades por fato de ser compositor e só parte do que eu componho é que eu canto, então tem uma série de outras coisas envolvidas. Você tem mais de 500 músicas gravadas e produzidas e compostas, né? Isso, uma coisa isso. Por aí. Imagina se fosse só disco teu, tu já tinha mais, Pode ser honesto, mais disco do que Bob Dylan. Já. Eu nunca parei para contar, não. Se alguém contou e chegou a esse número, eu respeito muito. Mas o lance do fazer, sim, aí eu sou compulsivamente, eu gosto de fazer. É uma maneira de eu documentar, através do meu olhar, o mundo. Sim. Então isso é minha resenha, é minha crônica. Então eu adoro fazer essa crônica. Né? Por exemplo, Paciência, como é que você veio da onde? Paciência, tem umas coisas também que acontecem. Uma canção como Paciência, ela extrapola uma série de outras coisas. Ela vai num lugar onde não é toda música que vai.
o poder que ela tem de tocar a alma das pessoas. Sim. Foi uma confluência de coisas. A música já era um sucesso, todo mundo conhecia, mas quando passamos na pandemia, as palavras ganharam outros pesos e poderes, né? Perfeitamente. E eu lembro muito o fato dessa canção ser como um mantra para muita gente. Sim. E não foi uma, nem duas, nem 10, nem... Não, impressionante. Você entra no YouTube, aí vê lá comentários de pessoas que moram lá na Europa, né? Brasileiros que moram lá na Europa, nos Estados Unidos. Essa música eu ouço todo dia, que me faz um bem danado. Muita gente, se eu te falasse aqui do número de casos de pessoas que chegam, essa música me salvou, estava no momento, né? E tal. Isso é muito lindo, isso tem tudo a ver com o que eu ouso tentar fazer. Sim. Mas esse lugar aí não chega sempre. Não. Simples Assim, por exemplo. É outra que chegou no lugar. Tem algumas canções, cara, porque ela... É gosto popular, é o lugar onde aconteceu, o momento, onde né? marca cada um, né, as pessoas. Porque eu sou marcado também de memórias musicais, sonoras, né? Então eu acho que tem algumas canções que vão além, tem um tipo de exposição diferente e vão além. Às vezes eu me pergunto se foi eu e Dudu mesmo que fizemos a canção, porque ela vai em tanto lugar. Você sabe que o Paul McCartney, ele fez Yesterday. Ele teve um sonho e achou que era uma outra música. E ele passou um mês, assim, ele fez o teste. Para todo mundo ele cantarolava a música e perguntava, que música é essa? E ninguém sabia. Aí ele falou, então é minha, né? Se ninguém conhece é porque é minha, né? A música é uma coisa muito... Por exemplo, Relampiano é uma canção que eu tenho com o Paulinho Mosca e foi depois de uma tarde inteira nós compondo, querendo chegar em algum lugar, equilibrando palavras e sons. E resultado nenhum, diz que isso acontece. Sim. E a gente, quando estava saindo, ele morava no Alto Leblon naquela época, a gente estava descendo, chega o Rio de Janeiro, fecha aquele tempo daquela maneira, como você bem conhece, escurece tudo, aí eu paro num sinal, já ali no Leblon, embaixo, e uma menina dos seus 8 a 9 anos, vendendo drops ali, chegou bem... sedutora e leve para dizer, tá relampeando? Aí olhou para o meu carro, eu tinha a cadeira hoje é o Bruno que está comigo, quem produz meus clipes, mas o Bruno era novinho e tinha uma cadeira. E ela perguntou, cadê Nenê? Ela disse com a melodia, que na mesma hora, eu que estava dando uma carona pro Paulinho, um olhou pro outro e disse, que é isso? Tá aí, né? Então esse tá relampeando... Cadê Nenê? Foi ela que nos deu. Foi ela, parceria. Cara. É impressionante, incrível, né? Como a música surge, né? Como a poesia também, né? A música e a poesia, para mim, são como um acontecimento. Ao contrário, por exemplo, da prosa, que é uma construção literária, né? Sim. Mas a música... E Pernambuco é uma cidade... um estado de grandes poetas, né? Viva João Cabral. João Cabral, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira e muitos outros, assim, né? Não só eu, mas a minha geração é toda vernacular nesse sentido. Todo mundo tem um apego e um aprofundamento com a palavra, assim. E a palavra tem uma importância fundamental. E no meu caso é 50% do que eu faço, mesmo. Fora os cantadores, aquela coisa toda que já é outra história, é a herança, né? Que a gente tem ali... Moura, né? A gente não pode esquecer disso aí, que eu acho que os portugueses e os espanhóis, de alguma maneira, apagaram da história o processo civilizatório que tiveram através daqueles 700 anos que eles ficaram na Península Ibérica. E eu pude constatar isso. Você está... beijo. De constatar isso. Acabei de chegar do México. E o México tem uma cultura completamente diferente. Tem algumas coisas que eu identifico e eu reparei que no que eu identifico é onde o Mouro chegou aqui pra gente, da mesma maneira que chegou pra gente, né? Eu acho que tem um débito civilizatório, assim,
Não, e esse tem essa povo. coisa, por exemplo, a poesia popular, né? Vamos falar de poesia popular, Isso. mas é... É porque os cantautores, que é uma palavra, vem dos trovadores. Sim. É provençal. Em Portugal tem cordelistas, só que com outro nome. Em Cuba tem, eu conheci alguns uma cubanos. tradição. Vem de muito tempo e de muito longe, né? Justamente. E Muito tem a longe, ver né? de carregar a informação. Porque os trovadores tinham aquela coisa épica do o rei, que não sei o que lá, então os grandes épicos, mas principalmente falava do cotidiano das pessoas. Sim. Então ele ia de feira em feira. Sim. Era um Como é ainda jornalista, hoje, né? Os emboladores de coco, os violeiros. São então, os fazendo uma aedos, resenha. né? Os aedos da Grécia, Sim, Homero, sim, né? sim, que sim. iam. Eram os caras que levavam notícia, né? Então, Com poesia. com poesia, porque memoriza mais fácil a Lógico. notícia em rima e tal. Lógico. Eu acho uma coisa incrível, assim, como é rico. Uma vez eu estava fazendo um levantamento, só no Nordeste tinha 5 mil repentistas, fora os cordelistas. Então, 5 mil, e gente que vive daquilo, educa os filhos, alimenta a família, é impressionante, né? E tem digamos, um triângulo ali no interior, no sertão, no semiárido ali, que gera, não sei porquê, é a água dali, alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa ali. Algum tipo de erva que tem ali que o Não, pessoal porque fuma. eu conheci vários grupos que se reúnem toda noite para declamar, cara. Para cultivar as palavras, sabe? É muito bonito. Vem desde a época que ainda não existia a linguagem escrita, né? Sim, Que você, por exemplo, o Mahabharata, outro dia eu estava lendo, nos primeiros anos, assim, não tinha ainda a linguagem escrita, então era um mosteiro onde tinham os monges e cada monge daquele passava por uma criança que virava o monge que ia levar aquela linha adiante, aquelas palavras adiante. E foi assim, tipo, séculos desse jeito até transformar em escrita, né? A gente começa a falar sobre essas coisas, vai a vida inteira, né? E é como uma lupa, você vai abrindo uma janela e vê outras tantas. O computador hoje, né? Que você vai abrindo as telas e vai surgindo as coisas. Né? Mas, Helenine, tinha muita coisa para te perguntar sobre você como ambientalista, você como poeta, inclusive. Quero só saber, uma última pergunta, então, que se você um dia vai publicar um livro com tuas letras, teus poemas. Olha, minha mãe já fez isso por mim. Ah, é? Porque meu pai sempre foi poeta de escrever, mas ele é um parnasiano, era a coisa do versos alexandrinos e sonetos, então, com a justeza de matemática. E o pai dele, que também cultivava tudo isso, né? E minha mãe disse, não, vocês vão fazer o livro, eu já escolhi, você, por favor. E ela fez isso. Mas se manifestar como poeta, assim, poemas, não. Você nunca escreveu? Nunca nem teve... porque nunca também tive, a música ser absorve honesto, tudo, né? Justamente. E eu tenho que dizer que eu tenho igual curiosidade pela música. E isso não quer dizer que eu esteja querendo fazer disco o tempo todo e tal. Não. O lance da palavra, eu não descarto nenhuma possibilidade, porque eu sei do fascínio que ela exerce sobre mim. Sim. Então, assim, eu acho que isso não disparou esse gatilho. Sim. E aí, nesse sentido, eu não boto ponto final, boto uma reticência e diz, não sei. E você sabe que tem, às vezes, você tem umas ideias assim que ficam no subconsciente. Sim. E de uma hora para outra brota. E em uma semana você escreve um livro, 40 poemas, é uma coisa... E de repente essas coisas acontecem mesmo, né? Assim, eu não mas sabe que nada. esse processo acontece com a música também. Também. Tem uma coisa que eu chamo que é psicofonia. Acontece raramente, mas acontece. E nasce tudo junto. Palavra e som. A canção parece... Já é concreta antes de surgir. Já existe. Já existe. Essa é a sensação que eu tenho, porque é um estado que isso acontece e vem. Mas é raro isso acontecer. Sim. O mais comum é que você
você sue muito, trabalhe muito para chegar a alguma coisa. Aquela coisa da transpiração, né? Que a inspiração é 10%, transpiração. Mas se não existisse os 10%, não acontecia nada. Você podia transpirar a vida inteira e não ia rolar nada, né? Tem o elan, que eu chamo que é o divino, que é outra coisa. O mistério da criação, o Jung da história. Eu sou muito jungiano. Então, acho que tem ali o lugar da palavra onde bate. Tudo eu acontece. Gosto muito da etimologia da coisa, de onde ela vem, como ela é composta, como ela é feita. Então, assim, isso também me interessa muito, sabe? Sim. É o teu lado cientista. Eu sou o rei do dicionário, tem dicionário. Gosto disso, gosto de manusear, gosto de... A raiz das coisas, né? Buscar a raiz das coisas. E me ajudou em muitas coisas, o latim, por causa da nomenclatura de planta. Eu gosto muito de planta, então você que tem um pouco de latim fica fácil. Porque cada nome de uma planta é a descrição dela. Sim. Então, se você sabe aqueles terminais, sufixo, prefixo, o que significa, é fácil entender por que se chama daquele jeito. Sim. Lenine, um grande show para você. Uma grande conversa daqui a pouco, assim, não tem nem o que dizer, né? Assim, foi ótima a nossa conversa aqui. Muito obrigado pela sua presença. Oi, pessoal! No Gigafone especial Flim de hoje, vamos entrevistar um escritor português que nasceu em Angola e conquistou o coração dos brasileiros, Walter Ugumãe. Olá, tudo bem? Muito bom te reencontrar. Eu lembro do episódio em que você conquistou os brasileiros. Foi numa Flip. 2011. 2011. Você estava lá. Estava numa mesa você e a Paula Loixará, se eu não me engano. E no final você puxou uma carta na manga, literalmente uma carta, que era uma carta que você escreveu falando da tua experiência na cidade onde você nasceu, vendo as novelas brasileiras e tal. E aquilo repercutiu no Brasil todo, assim, foi uma coisa incrível. Sabe que a Flip foi meu primeiro evento literário no Brasil, assim, enquanto autor publicado. Eu tinha viajado muito para o Brasil em turismo, mas eu não tinha livros publicados. Então a Flip era muito grande, eu tive essa noção, eu fiquei bem assustado. Eu ainda sou um homem um pouco tímido e na altura era bastante mais inexperiente com esta coisa do público, não é? De encontrar leitores. E eu tive tanto medo de não funcionar aquela conversa, de não conseguir dizer o que era elementar dizer, que eu, quando acordei naquela manhã, eu escrevi esse texto, eu escrevi essa carta e pronto, e foi como finalizei a conversa, porque o moderador na altura perguntou o que é que o Brasil representava para cada um de nós. E eu disse, olha, eu, enfim, posso falar, mas eu escrevi, talvez escrito faça mais sentido, o pensamento estava um pouco mais organizado. Sim. E então foi de onde veio essa carta. Foi emocionante, foi muito emocionante. Eu estava na plateia, eu vi a Paula Loixará que fazia assim, ó. Depois, quando você acabou de ler, ela ficou meio tristinha ali, né? Porque ela também estava sendo lançada aqui no Brasil, né? Foi. Assim como você, né? Eu acho que as coisas aconteceram com toda a naturalidade. Eu acho que ela também não tinha... Enfim, talvez para ela não fosse tão especial vir ao Brasil. Para mim era muito, muito especial. Sim. Até porque eu, desde que eu consegui ter um salário, ter um vencimento e pagar umas férias, comprar umas férias por ano, todos os anos eu vim de férias ao Brasil, não é? Os meus amigos achavam até obsessivo e redundante, não é? Porque toda a gente viajava para a Índia, para o Japão, para Nova Iorque, e eu vinha todos os anos, eu vinha ao Rio de Janeiro. E isso mostra, não é? Durante 10, 11, 12 anos,
eu viajei, todo o dinheiro que eu conseguia juntar para um mês de saída em Portugal, eu gastava com o Brasil, para vir comprar livro, para vir ver exposições, para encontrar alguns amigos, para beber água de coco, comer pudim de leite, que são as minhas manias brasileiras. E então, claro que quando a Filipe me convida, não é uma coisa trivial, né? Trivial, não é pouca coisa para mim. Então eu acho que foi só isso. Eventualmente a Paula fez outras férias, não é? Teve outra vida, sonhou outra coisa. Sim. Eu sonhei muito o Brasil. E você, desde então, tem vindo ao Brasil várias vezes a trabalho, ganhando. Em vez de juntar dinheiro para vir, você vem aqui ganhar dinheiro também, né? Sim, sobretudo agora alguém convida e então eu posso vir. Venho normalmente 1, 2 vezes por ano, eu venho convidado, o que é de facto um sonho consumado, não é? Sim. É um sonho realizado e eu continuo tentando fazer as mesmas coisas, sabe que é muito bom vir a estes eventos, como vir, por exemplo, aqui à FLIM, vir a Maricá, onde eu nunca tinha estado. Eu tinha estado em Camboinhas, eu vim fazer praia a Camboinhas, que eu imagino que seja bem perto aqui, não é? Mas eu em Maricá acho que nunca tinha parado. E é bonito aqui, tudo isso. É agradável demais. Tudo isso aqui. É agradável, ainda por cima está um dia maravilhoso. Maravilhoso, né? E dá vontade de voltar à praia. E eu faço praia muito pouco, mas aqui, a praia aqui é uma coisa até espiritual. É assim uma higiene espiritual. E então eu tento fazer as mesmas coisas. Eu já comprei muitos livros, já comprei uma bagagem extra que já está lotada, já não cabe mais, não dá para mais meio quilo, porque já está no peso limite. E eu acho que eu ainda não parei assim, ainda não encontrei todos os livros que eu quero comprar dessa vez. E eu tenho a sensação de que quando eu venho ao Brasil eu tento embalar o Brasil para levar comigo para casa, né? Porque as pessoas, eu entro na livraria, as pessoas dizem, o que é que você procura? E eu na verdade procuro tudo, eu quero ver tudo. Sim. Porque há sempre algo que eu não dei conta que saiu e há sempre uma edição especial. Eu acabei de comprar, por exemplo, uma edição especial do Vidas Secas. Eu tenho 5, 6 edições de Vidas Secas, mas saiu uma especial linda, ilustrada, maravilhosa, capa dura, então já vou ter mais uma edição. Lá em Portugal você já tinha uma sólida carreira literária, né? E o marco do reconhecimento foi o prêmio José Saramago, e que foi apresentado pelo próprio Saramago. Você lembra as palavras dele? Foi muito impactante na altura, porque eu não previra que o próprio Saramago estivesse presente na entrega do prémio, podia estar, podia não estar. Na altura ele já tinha passado por algumas complicações de saúde e então era incerto, a presença dele era incerta. E ele foi um entusiasta, ele ficou muito maravilhado com o livro e então tem todo um discurso que é muito generoso, mas que é de facto o verdadeiro prémio, não é? Porque o prémio tem um valor financeiro que já evaporou, há muito tempo. Gastou viajando para o Brasil. Eu gastei, inclusive, vindo ao Brasil também. E por isso, o verdadeiro prémio, sabe que eu tive imediatamente a noção, quando o Saramago começou a falar, e logo aquele primeiro avanço, a primeira frase, eu tive a noção, esse é o prémio. O que ele está dizendo, é verdadeiramente o prémio que eu estou ganhando. É um carimbo, né, assim, de um passaporte, né, assim, para o mundo literário, né? Porque foi um elogio muito, muito grande e ao mesmo tempo é uma espécie de albergue, de abrigo. Ele acolhe o livro e ele imediatamente tem a certeza que eu vou ficar aí, não é? Que não vai ser não seria um caso de um autor que não passaria daquela obra, que não saberia evoluir para outra coisa qualquer. E então tem sido essa mesmo ele estando ausente,
a presença do Saramago tem sido uma generosidade e uma fortuna na minha vida. Sim. Os seus primeiros 4 livros, se eu não me engano, foram escritos todos em minúsculas, né? Em letras minúsculas. Você abandonou essa forma de escrever. Por quê? Tem alguma questão estética? Por que essa mudança? Não, sabe, é uma coisa... Eu continuo a achar que as minúsculas estavam certas e continuo a achar que é bem chato até essa coisa das letras capitais. Desimporta-me muito. Eu não sou muito... Eu prefiro focar... Essa hierarquia das letras, né? Eu prefiro focar no conteúdo do texto, na intensidade do que está a ser dito. Sim. E gosto menos do aspecto de uma certa dimensão gráfica. Eu não sou designer, então não acho que me compita falar com o tamanho das letras, não é? Compete-me falar com a intensidade das frases, a intensidade da palavra, e isso é que eu quero. A verdade é que muitas das vezes quando as pessoas discutiam os meus livros, pareciam reduzir os livros à questão das minúsculas, e isso era muito cansativo, era de facto muito redutor, não é? Cada romance tinha uma intenção muito específica, uma ambientação completamente distinta e no limite era um pouco debatido como se apenas a questão formal fosse de debater. Então eu achei, olha, ainda que eu esteja certo, eu vou passar adiante desta questão formal, para que a questão formal não seja exatamente o centro de uma discussão acerca de um livro meu. Oi pessoal, este ano a Flim vai nos brindar com vários artistas da música. Vai ter show à beça e alguns desses participantes vão também fazer mesas aqui com talk show, conversas sobre música e literatura. Eu estou aqui com o Paulinho Mosca, grande Paulinho Mosca. Ah, Klaus, querido. Grande cara, grande poeta da música. Ele prefere não ser chamado poeta por enquanto, mas daqui a pouco, até o final da entrevista, ele vai aceitar esse epíteto, né? Então, assim, a gente sabe, Paulinho, que a música popular brasileira é muito enriquecida pela poesia, né? Desde Noel Rosa, vem cá, Cartola, Vinícius, Caetano, Gil, Chico Buarque, Erasmo Carlos, né? Belchior, Sérgio Sampaio, a lista é infindável. Para você, assim, você já cresceu nesse caldo aí, né? Como é que foi tua formação? É uma formação difícil, né? Porque vir depois desses nomes todos, né, a tarefa fica mais árdua. Eu converso muito com Zélia Duncan, né, que é, sobretudo, letrista. Temos muitas parcerias, ela sempre fala isso, porque é uma responsabilidade, assim, e uma cara de pau você vir depois desses todos, né? Porque a gente ainda teve nos anos 80, né? Cazuza, Arnaldo Antunes, Herbert, Russo. Renato. Então, assim, é um país de, como você falou, de poesia dentro da canção popular, que é uma coisa rara no mundo todo. A poesia está num canto, a música popular está sempre... A régua está lá em cima, né? Não só da questão da letra, mas a bossa nova trouxe também uma harmonização, né, uma utilização das harmonias de jazz para o samba, né, que é a bossa nova, que ela também meio que contagiou tudo que a gente chama de MPB. Você chega num barzinho hoje, assim, tem um cara tocando Djavan, você olha pro braço dele, ele está fazendo coisas complexas, porque ele tirou igualzinho do Djavan, né? Tem essa coisa do brasileiro de querer tocar igual os seus ídolos. Então, eu sou exatamente isso. Eu fui um adolescente que comprava uma revistinha chamada Violão e Guitarra, a famosa Vigu, que vinha com carimbo, né, das cifras, tudo certinho, alguns erros às vezes, como tem hoje na internet, né? Erros de acordes, mas sobretudo essa coisa da canção que estava soando na rádio, do Roupa Nova, sabe? Você não precisava ir muito longe, assim, uma canção de trilha de novela, assim, uma canção simples. Você chegava na hora de tocar, você via
a sofisticação da harmonia, da letra, né? Poxa, do encaixe da letra com a melodia, né? A composição em si, de como levar aquela letra na parte A, desenvolver na parte B, chegar num refrão que explode. Enfim, tudo isso o Brasil realmente meteu bronca, né? Antes da gente chegar. Então a gente já chega com... Eu sou um compositor à moda antiga, porque eu fui educado, criado por esses grandes mestres que faziam a canção pela canção. Depois vinha o arranjo, depois vinha dizer, ela tem que sair já resolvida, né, do colo do compositor. Sim. Eu trabalho assim, meus músicos chegam, já está tudo pronto. Sim. É engraçado isso, porque assim, normalmente o compositor ou ele parte de uma ideia, ou de um verso, ou de um acorde, né? Ou de uma melodia, né? E para você vem tudo junto. É uma coisa de vou compor. Aí eu começo a escrever, eu anoto tudo, gravo tudo, eu tenho um monte de frases, de palavras, de textos. Às vezes sai uma coisa maior, assim, né? Às vezes sai pronto, né? Às vezes sai pronto, tem todo tipo. Eu gosto mais de quando a coisa está acontecendo junto. Que aí você pode mudar a letra, mudar a melodia, mudar a harmonia, você está criando, então tudo vale. O que fica melhor puxa o resto, sabe? Sim. Agora, eu já uma vez cheguei na casa do Djavan, que ele tinha combinado um futebol com os filhos dele, João e Max, super amigos. E eu cheguei às 7 horas da manhã para a gente pegar um carro e jogar futebol às 9 da manhã, não sei aonde. E o Djavan, pelada, né? o Djavan estava sentado no sofá com um gravador, um caderno, uma caneta, o violão no colo. Eu entrei, né? Fui um dos primeiros a chegar. Eu falei, oi, mestre, tudo bem? Poxa, mas já de manhã compondo assim, né? Não humilha, né? Não humilha, Djavan. Ele falou, não. Eu falei, você acorda essa hora para compor? Ele falou, não, tô chegando do estúdio. Aí eu falei, como é que é isso? Aí ele apertou o play do gravador e tava a base gravada só no Dzubiduba. Sim. Ele compõe, faz o arranjo, grava o disco e depois em casa ele vai botar a letra, vai encaixar. Por isso que as letras dele são daquele jeito. São fractais, né? Tem sentido. Eu sou contra dizer que não tem sentido, que o Arthur Chechel falava sempre das músicas do Djavan. Né? Ele já explicou, né? Já explicou bastante. O açaí. É famoso. Não, é super lindo, eu adoro. Jorge Ben também é assim, Carlinhos Brown também é assim. Eu chamo de poesia fractal, que é o tipo de imagem que vai criando através das palavras, da sonoridade, mas que, claro, tem sentido. Outro cara que tem esse jeito de compor assim, né? Que faz... O Abel Silva me falou que... Abel, meu vizinho. E o Abel me falou que o Paulo César Pinheiro faz uma música por dia, né? Ele acorda e faz uma música. Começa antes do café da manhã. Porque é um pouco que nem andar de bicicleta mesmo. Depois que você aprende, é o tal do olhar poético, isso que eu ia te falar. Eu acho que o poeta, existe, quando a gente chama poesia, a pessoa já pensa logo nas palavras escritas, né? Que o poeta é aquele que escreve palavras para você interpretar ao seu modo os sentidos dela, né? Mas eu acho que a poesia, ela é, me desculpe os poetas da escrita, ela é maior ainda. A poesia em si está no olhar poético. Sim. Como você olha para o mundo. Uma pessoa pode ter um olhar poético e não ser escritor de poesia. Sim. Ela pode ter um trabalho onde a poesia... por isso que às vezes você vê um belo quadro e fala assim, esse cara é um poeta, né? Exatamente. É isso, né? Eu tenho um sogro pintor, o Carlos Bracha, um pintor famoso, mineiro e tal. E a poesia é ele, entendeu? Porque é um cara que já vive na fruição do artístico o tempo todo. Sim, estado de poesia. É o estado de poesia que o Chico César descreve, né? O meu sogro está em eterno estado de poesia. De manhã até a hora de dormir. É impressionante, é um homem poesia. Porque o olhar dele para o mundo é poético. Sim. Então ele escreve bem, ele pinta bem, ele faz tudo bem. Porque a poesia é o condutor dessa sensibilidade invisível, né? Que atinge todo mundo. Sim. Você canta uma canção, você se emociona o outro. Você pinta um quadro, eu vejo meu sogro pintando, eu choro quando ele está pintando. Porque tem uma violência, por exemplo, né? Na coisa da... Ele pinta com quadro, com pincel grosso, sabe? As pinceladas são violentas, assim. Depois termina o quadro, você fica encantado pela sutileza que ele consegue. Todo, né, daquilo. Ele avança com uma força animalesca para cima do quadro branco, sabe? Seria completamente diferente se ele fosse
Ele escreve muito detalhista, bem. né? Sim, do pincel pequenininho que vai... seria outra pintura, o negócio do né? quadro dele é uma explosão, como é a feitura. Eu acho que eu sou um pouco assim, sabe? Eu não sou muito organizado, eu não sento para escrever todo dia, eu passo dias sem tocar violão, aliás, eu estou há muito tempo sem compor. Desde a pandemia eu tive assim uma depressão forte, uma tristeza muito forte, eu parei de tocar violão e parei de compor. Aí voltei completamente no outro ritmo. Low profile. Eu fui um jovem, assim, compositor e escritor, mas assim, compulsivo, ficar trancado dentro do quarto, compondo 3, 4 músicas por dia, sabe? Igual o Paulo César. Mas, depois da pandemia, sei, a vida deu uma... Que engraçado uma isso, virada. Rapaz. E você estava falando, né, quando jovem, você fez parte de 2 grupos importantes e tal, e você eu até estava lendo uma entrevista sua, você falou assim, eu não queria ficar fazendo coisas engraçadinhas pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, ao mesmo tempo que o grupo dá um suporte, ele também, quando você sai, dá uma libertação, né? Claro, porque é o seguinte, né? A gente não tem escola de canção popular. Se um garoto hoje de 16 anos fala assim, não, eu quero fazer música para tocar na rádio, por exemplo, ele vai estudar onde? Se ele entrar na universidade de música, ele sai maestro formado. Sim. E você não existe uma escola de canção popular. Como fazer uma canção popular para tocar na rádio, para todo mundo cantar? Isso não existe. É uma aula que você vai se dando pela vida, ouvindo. Sim. E no meu caso, né, ter sido integrante de 2 grupos importantes, o primeiro foi o Garganta Profunda, uma orquestra de vozes, 23 cantores. Eu lembro. Né? Onde você é a harmonia, você é uma nota da harmonia, você escuta o outro cantar outra nota, é uma aula de harmonia você participar de um coral. Depois desse coral surge o Inimigos do Rei, que é um trio de cantores desse coral que vai juntar com uma banda de rock e fazer uma música pop também. Ou seja, todos os meus projetos coletivos, eu acho que foram as minhas faculdades, as minhas escolas de canção popular, de harmonia, de melodia, de cantar. Depois com Inimigos, de aplicar. Eu conheci o pessoal do Inimigos na escola de teatro, então juntar outra coisa. Essas funções, assim, eu acho que hoje a minha formação mesmo, que não tem escola, não tem universidade para canção popular, a minha formação veio desses 2 grupos bem distintos e da alegria, né, da felicidade do Inimigos do Rei ter sido uma banda comercialmente favorável. O sucesso do Inimigos do Rei me mostrou assim muito rápido como funcionava o mercado. A rádio, sim, a imprensa, a mídia social, a gravadora, a novela, o programa de TV, a conversa, a entrevista, toda essa dinâmica que hoje eu vivo constantemente, aprendi ali no Inimigos. O Garganta não era um grupo famoso, claro, né? Era um grupo, um coral. Oi pessoal, hoje estamos aqui no Gigafone Especial Flim com um dos grandes nomes da literatura em língua portuguesa, o angolano José Eduardo Agualusa. Não vejo esse cara, já tem uns 7 anos, talvez, foi acho que em 2017, você estava com o Mia Couto e aí eu fiz uma entrevista com vocês dois para o Globo News Literatura, lá no Cais do Valongo, chamado Pequena África, no Rio de Janeiro. Sei. Faz tempo isso, né, rapaz? Faz tempo. Quanta Mas coisa estou outra mudou. vez com o Mia. Estou vindo outra vez Sim. ao Brasil com o Mia. Vou-me apresentar com ele em várias cidades. Opa, que beleza. Vocês são uma dupla de amigos, né? E escritores fabulosa. Mas muitas águas rolaram, né? De 2017 até agora. O mundo mudou muito, né? Assim, teve toda essa questão da pandemia primeiro, depois essa ascensão da extrema-direita no mundo inteiro também. E agora, hoje, está tendo... Hoje vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece lá nos Estados Unidos. O princípio do fim do mundo, ou talvez o fim do fim do mundo. Quem sabe, né? Porque, pô, o perigo está aí. Está aí, está aí. É muito perigoso para o mundo todo, porque realmente não é que tenha começado com o Trump, mas a ascensão do Trump contribuiu muito para aumentar este nível de ódio, não é? Esta divisão entre as pessoas, este clima
que vivemos atualmente no mundo inteiro. Né? Sim. No mundo inteiro. Não, e é impressionante como uma figura como o Trump, que é assumidamente fascista, assumidamente misógino, assumidamente falcatrua, né? Digamos assim, né? Conta com tanta gente. Como pode ter tantos seguidores, né? Ele, uma vez, ele até chegou a falar que eu posso ir ali na Quinta Avenida matar uma pessoa, que mesmo assim as pessoas vão votar em mim. Verdade, é. Bom, é verdade que se fossem, por exemplo, os europeus a votar, ele, e mesmo os africanos também, não ganharia, não é? 70%, salvo erro, dos europeus votariam na candidata democrata. E em África é um pouco a mesma coisa. Aqui no Brasil é que ele tem muitos seguidores também. Pois é. No Brasil é um perigo ele ganhando lá. Aqui no Brasil a gente fica numa situação... reflexo imediato. Mas não só aqui. Exatamente. Na Europa tem algumas revoluções e é uma coisa que está crescendo, né? Porque cresce na ignorância, né? Se alimenta da ignorância das pessoas e da insatisfação, das frustrações. Né? Sem dúvida. Não por acaso ele tem muito mais seguidores entre os homens brancos com pouca educação académica. Isso. Mas vamos falar de coisas que interessam, né? Das coisas boas. Ia falar um pouco da guerra da Ucrânia e tudo. Você que viveu essa situação de guerra e a guerra no Oriente Médio, parece que o mundo está meio batendo cabeça aí, né? Você que já viveu aquelas guerras lá em Angola, sabe bem como como são os efeitos de uma guerra, né? Você sabe que eu sou pacifista radical, então todas as guerras me comovem, me incomodam muito, não é? Eu acho que, infelizmente, vivemos num mundo que é, em larga medida, dominado pela indústria do armamento. Não é? Então, é isso. Eu sempre digo, quando começa uma guerra, nós sabemos quem vai ganhar e quem vai perder. Sim. Quem vai ganhar é a indústria armamentista e quem vai perder são as pessoas. Exatamente. As nações vão perder e quem ganha são quem vende as armas, né? Exatamente. Agora, você é um escritor que acredita que a literatura pode transformar o mundo. Em que se baseia essa sua crença? Olha, eu acho que o que a escrita faz é aproximar as pessoas. Porque quando você abre um livro e começa a ler esse livro, o convite que o escritor lhe faz é para, durante algum tempo, você ser aqueles personagens. Durante algum tempo, você se identifica com o narrador. Com o outro, né? Com o outro. E, portanto, esse exercício de ser o outro, durante algum tempo, aproxima as pessoas. Então, eu acho que esse é o grande contributo da literatura para a paz mundial, falando de guerras e de paz. Não é? Porque, claro, você combate aquele que lhe é estranho, ou que você acha que é estranho. Não aquele com quem você é capaz de se identificar. E na literatura você se põe, às vezes, no lugar do diferente, né? Tem que se pôr assim, o tempo todo. Né? Agora, você circula muitos anos nesse eixo Angola, Portugal, Brasil, né? E nesses anos todos... Estou vivendo em Moçambique. Você está vivendo em Moçambique, né? Nesses anos todos, nossos laços entre os países de língua portuguesa se estreitaram ou estão se esgarçando de novo? Não, acho que se estreitaram, porque cada vez há mais movimentação de pessoas nesse universo, não é? Quer dizer, brasileiros indo viver para Portugal, portugueses vivendo no Brasil, em Angola, em Moçambique, etc. Muito trânsito de ideias através das novas tecnologias. Portanto, tudo isso fez com que as pessoas hoje se conheçam melhor. Sim. E você que morou ali no Jardim Botânico, no Rio, durante um período, no começo dos anos 2000, bonito. Se não me engano, né? Sim. Antes do ano 2000. Antes dos anos 2000. E tem ideia de se vai voltar para o Brasil para morar um tempo? Olha, tem planos para isso? Não é? Quem sabe? Eu fui muito feliz no Brasil, não é? Tenho um grande amor pelo Brasil, então, por que não? Pode ser um dia. Hoje aqui no Brasil se discute muito a questão dos descendentes dos escravizados, né? Assim, essa questão do racismo que chamam de estrutural. Em Angola, por exemplo, Moçambique, como é que é essa discussão? Bom, você sabe que a situação é completamente diversa, porque nos nossos países, com as independências, enfim, as populações de maioria negra tomaram o poder, naturalmente, né? Então, são situações muito diversas, porque aqui no Brasil o que aconteceu com a independência foi, primeiro, essa coisa extremamente original de que quem proclamou a independência do Brasil foi um rei português
que depois voltou a ser rei em Portugal, aliás, não é? Portanto, quem permaneceu no poder foram os portugueses primeiro e os descendentes dos portugueses depois. Então isso mudou completamente a situação. Não é? Felizmente eu vejo que nos últimos anos a maioria de ascendência africana no Brasil tem vindo a conseguir mais visibilidade, mais poder político também. Poder político é essencial, claro, porque não basta você lutar pelo resto. É tudo uma questão de poder político, não é? E o que aconteceu com a lei da abolição da escravatura no Brasil é que aboliram a escravatura, mas não deram poder nenhum a ninguém. Não deram. E depois também veio uma grande vaga de imigração africana, não é? Sim. Você tem que pensar que no século XIX a esmagadora maioria dos brasileiros eram de descendência africana. Sim. E não por acaso os grandes escritores daquela época, todos eles são de descendência africana, não é? Desde o Cruz de Souza ao Machado de Assis, todos eles, não é? E, portanto, isso faz do Brasil um caso quase único, não é? No mundo. Angola já tinha, evidentemente, no século XIX, escritores negros importantes, mas, e talvez outros países africanos eu não conheço. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não era tão comum essa situação. Então isso torna o Brasil um caso bastante particular. O que se passa a seguir é que há um embranquecimento propositado, não é, politicamente dirigido da população brasileira. Sim. E há um afastamento dos negros da vida política, da vida económica, da vida social e cultural do país. E felizmente, nos últimos anos, a situação tem vindo a reverter-se, não é? Essa é a boa notícia. Sim. Ainda falta muito, porque falta sobretudo que as pessoas de origem africana conquistem o poder político, que é o mais importante, não é? Porque o resto vem a seguir. Sim. Desde a sua estreia, você já publicou mais de 30 livros, né? Você escreve muito, né? E vários tipos de gêneros, né? Como é a sua rotina de trabalho? Você escreve não sei se eu tenho exatamente uma rotina, porque não sei se consigo ter uma rotina, até gostaria de ter uma rotina. Eu agora tenho vivido mais tempo na ilha de Moçambique, que é uma pequena cidade histórica no norte de Moçambique, e aí a minha vida é muito mais tranquila e, portanto, aí posso estabelecer rotinas. Eu gosto mais de trabalhar de manhã, se é isso que você quer saber. Acordo muito cedo, porque o sol também se levanta muito cedo. Se impõe a escrever todo dia? Não é uma questão de imposição. Eu realmente preciso escrever todo dia, então escrevo todo dia. Sim. Escrevo todos os dias. Sim, e tem escritor que diz que sofre para escrever. Você não, né? Não. Eu acho que é meio falácia, né? Quando o cara fala que sofre. Mas é porque se você sofre, você não, a menos que você seja masoquista total, não é? Você não vai à procura de sofrimento. Então, o que me atrai na literatura, eu gosto mesmo de escrever, é uma alegria muito grande. Então, é a surpresa, por exemplo, a surpresa. Da mesma forma que quando você começa um romance e o romance agrada, é surpresa, sobretudo, não é? É surpresa de encontrar um universo novo. Para mim é a mesma razão que me faz continuar a escrever, é a surpresa de encontrar mundos novos. Oi pessoal, sou o Cláudio Rodrigues. Nos próximos 10 dias eu vou estar aqui entrevistando grandes autores da literatura nacional dentro da programação da TV Maricá, da cobertura da Festa Literária Internacional de Maricá. Eu vou começar com o pé direito aqui, entrevistando o novo milionário da literatura brasileira, que é o Itamar Vieira Júnior. Ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias do livro Torto Arado. Bateu essa marca recentemente, né? Sim, tive essa notícia da editora de que os livros reunidos venderam mais de 1 milhão de cópias. E você imaginou em que momento que isso poderia acontecer? Que momento? Eu não sei, Cláudio, mas eu vou pensar no começo, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha nenhuma editora para publicar. Sim. Terminou que a história desse livro me levou para Portugal. Começou em Portugal, né? E nunca passou por minha cabeça que fosse uma história que fosse ser abraçada dessa maneira pelos leitores e fosse chegar a essa marca tão significativa, né? Para mim ainda
tudo é um pouco surpreendente. Não é o seu livro de estreia, né? Não é meu livro de estreia. É o livro que as pessoas conhecem como o seu primeiro livro, mas não é. E que depois leva até as coisas que eu tinha escrito antes. Sim. Mas eu publiquei, antes de Torturado, publiquei 2 livros de contos que venceram prêmios regionais. E, bom, a minha primeira publicação data de 2012. Ou seja, quando o Torturado saiu em 2019, eu já tinha 2 livros antes publicados, livros de contos, e já tinha figurado até no Prêmio Jabuti como finalista na categoria Contos em 2018. Sim. E em que circunstâncias da tua vida esse livro foi escrito? Eu escrevi esse livro, tem uma história muito particular. Quando eu conto essa história, parece até que eu estou criando uma história sobre o livro. Mas eu comecei a escrever esse livro com 16 anos. E muito inspirado pela literatura brasileira da primeira metade do século XX, principalmente aquele ciclo do Nordeste, os romances sociais, né, que chamam de regionalistas, mas eu não gosto. 30, geração de 30, 45... E eu comecei a escrever essa história, cheguei a escrever 80 páginas, ela se chamava Torturado, mas eu não tinha maturidade para concluí-la, mas foi um projeto que eu persegui por 20 anos. E só retomei a escrita desse que veio a público em 2017. Foi naquele momento que eu voltei a essa história. Sentiu e consegui que tinha maturidade para fechar o livro. Já tinha vivido muita coisa. Eu, nesse intervalo, tinha estudado, tinha feito graduação, mestrado, doutorado, tinha ingressado no serviço público, que me levou para o campo do Maranhão e da Bahia, e eu pude viver aquelas experiências que os romances me deram em primeira mão, mas que eu ainda não tinha vivido na prática. Sim. Acho que tudo isso foi importante para que eu escrevesse essa história. E a história das irmãs Bibiana e Belonísia, é tudo inventado ou é baseado em personagens Sempre reais? Me perguntam sobre isso. E eu digo que as personagens, a história, o acidente com a faca, tudo isso é imaginação. Mas Torturado está ancorado, está calcado numa rede de verdade que é muito grande. A história das casas que não podiam ser de alvenaria, a história daqueles trabalhadores que viviam como se fossem escravizados ainda em pleno século XX. Todo o contexto histórico e social é baseado na verdade, naquilo que eu encontrei no campo. Tá, a gente estava conversando antes aqui e ele me falava que acredita o sucesso ao público, né? Que abraçou, que aconchegou o Torturado, né? Depois de tanto tempo e de tudo que o livro conquistou ao longo desses 5 anos de publicação, eu só posso acreditar o percurso desse livro, o caminho desse livro, onde ele chegou, os prêmios que ele conquistou, ao público leitor que abraçou essa história como uma história brasileira. E aí eu senti que o leitor brasileiro e nós, se nós ainda não somos um país de leitores, estamos caminhando para isso, que o público brasileiro, que o leitor brasileiro quer ler suas histórias, ele sente afinidade com essas histórias que falam do nosso país, da nossa formação, que olham com profundidade e com intimidade para aquilo que nós podemos chamar de nosso mesmo. Mas se fosse só a história, também não aconteceria muita coisa, né? A forma de contar conta demais, né? Que faz a diferença, né? E aí teve um trabalho do autor por trás, né? Perseguir de qual maneira contar melhor essa história. E é um caminho muito curioso, porque eu passei anos no campo, passei anos conhecendo literatura, lendo literatura e aprendendo maneiras de narrar. Mas eu acho que o momento definitivo e importante foi quando eu entrei no campo de cabeça e percebi que as pessoas contavam histórias à sua maneira. E esse contar de histórias dessas pessoas me influenciou profundamente. Como eu narraria essa história? Tentei em terceira pessoa, de que maneira eu vou narrar isso? E eu percebi que eu deveria dar voz às personagens, elas que de alguma maneira teriam que contar essa história
a maneira que as pessoas contavam histórias no campo, como eu conheci. Foi mais ou menos o que o Guimarães Rosa fez na obra dele, né? Assim, Exatamente. se apropriando daquela linguagem e transformando em literatura. Se apropriando de uma linguagem e recriando essa linguagem, recriando como literatura, né? O Guimarães certamente é uma grande referência. Raduan Nassar seria outro também? O Raduan aparece na epígrafe desse livro. Outro autor importantíssimo da nossa literatura e que faz um trabalho com a linguagem que certamente me influenciou. Mas eu não diria que esse livro é um livro tributário. Sei, claro. Da literatura do Raduan, mas certamente ele me influenciou profundamente. Torto Arado ganhou o Prêmio Jabuti, ganhou o Prêmio Oceanos também, né, em 2020. Sim. E vai virar série ou filme na HBO. Sim. E está em cartaz lá na Bahia como um musical. Um musical que está indo nesse momento para São Paulo. Já tem previsão também no Rio de Janeiro do musical passar no começo de 2025 pelo Rio de Janeiro. Esse romance me deu muitas alegrias, porque tem uma canção do compositor e cantor Rubel, que se chama Torto Arado, que saiu no último álbum que o Rubel lançou ano passado. Tem uma peça da dramaturga Cristiane Jataí, que já passou por 17 países e se chama Depois do Silêncio, que é inspirada no livro. Na semana passada estava no México apresentando. Tem esse musical, que é Torto Arado, um musical que começou pela Bahia, mas vai circular pelo Brasil. Tem essa proposta de audiovisual que eu tenho acompanhado à distância. São isso muitas que eu queria coisas, saber, né? Como é que você, quer dizer, um filho teu, né, foi pro mundo, tá no mundo agora. No mundo. Torto Arado já tem traduções em 28 idiomas. Nossa. Esse ano eu estive na França, porque o livro ganhou o prêmio Montluc, e fiz uma turnê na França. E também foi o primeiro livro brasileiro finalista do International Booker Prize em Londres, ou seja, me levou para lugares que eu não imaginava. Eu já fui do Japão. Trouxe a Maricá. A Maricá tá perto, né? Ainda bem que me trouxe até aqui também. Mas o livro me levou do Japão aos Estados Unidos. Eu já participei de lançamento em língua árabe. Sim. Enfim, mês passado eu estava na Suécia, também lançando a edição É incrível. na Suécia. E você, em que momento você percebeu que isso era possível, né? Eu ainda não descobri, eu estou descobrindo aos poucos, Sim. né? Para cada lugar que esse livro me leva, para esse encontro tão bonito com os leitores. E leitores, se antes eram os leitores brasileiros, agora eu já tenho esse outro espectro dos leitores de outros lugares, né? E aí eu fico fascinado, porque é uma história que, de alguma maneira, eu pensava que essa história... Eu vou contar para você, quando eu escrevi essa história, eu não pensava nada além. Eu estava pensando nas pessoas que eu conhecia, como se eu estivesse contando essa história para as pessoas que eu conhecia e que se interessaria. Se saísse da Bahia já era uma grande coisa, mas saiu para lugares tão longe, tão distantes, né? Então, para mim, ainda é algo que só a literatura pode fazer. E eu fico pensando nos livros que eu li como leitor, livros escritos em tempos diferentes, em lugares diferentes, lugares tão distantes, e que ainda assim eram capazes de me comunicar algo que é tão humano, né? Que é a nossa experiência. Então... Porque o livro tem essa particularidade, por exemplo, que o cinema não tem, que é um diálogo do autor com o leitor. E cada leitor, ele complementa, ele é como se ele fosse o coautor do livro, porque a leitura dele é única, não tem outra leitura igual. Eu sempre falo isso. Nessa engrenagem que nós chamamos de literatura, essa literatura de ficção, o leitor é peça fundamental, porque escrevemos essa história, escrevemos ela com o corpo inteiro, e ela se torna em livro, palavras, mas esse livro é um objeto. Sim. Ele só vai ganhar vida quando o leitor abrir esse livro
e reviver toda aquela história. E o leitor revive com o próprio corpo, porque lê com os olhos, é a mente que encadeia ali os eventos. E sua história imagina também, né? as personagens. Sua imaginação e sua história. E a né? imaginação vai emprestar a imaginação, emoção para reviver aquela história. Então Isso é não lindo na literatura, não né? existe escritor sem leitor. Então aquele escritor que diz assim, eu escrevo para mim mesmo. Eu acho que tem algo errado aí. Sim. Estamos sempre escrevendo para registrar algo, mas também comunicar algo. E comunicar algo ao leitor. Né? É dessa maneira que a literatura existe e persiste, né? Aí através dos séculos. Chegamos ao fim de mais um Revista Maricá. Gostou de rever esses momentos tão especiais aqui na nossa telinha? Para nós foi um prazer estar com vocês durante esse tempo. Obrigada pela sua companhia. E para finalizar o nosso programa de hoje, deixo com vocês uma reflexão importante de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai que deixou saudades nessa semana. Abre aspas. O verdadeiro herói não é aquele que vence, mas aquele que não desiste de lutar. Fecha aspas. Um ótimo domingo e até semana que vem.